Voltamos a apresentar o programa Cartório com você. Hoje estamos falando sobre a assinatura digital e a informatização dos cartórios. Aqui no estúdio está o vice-presidente da Anoreg, Ângelo Volpi Neto. Bem, no último bloco você disse que nem todos os cartórios oferecem serviço de assinatura digital. Como os cartórios do país podem ter acesso a essa tecnologia? Na verdade, eles têm que adquirir equipamentos para isso, né? E se habilitarem como autoridades registradoras. Isso ainda é um pouco caro, né? Os cartórios estão devagar tentando se adaptar. Nas grandes cidades é um pouco melhor, porque os cartórios têm mais movimento. No interior vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas a Anoreg está orientando, está criando também linhas de créditos através do Banco do Brasil, por exemplo, com um dinheiro mais subsidiado para que esses cartórios possam entrar na era da certificação digital. Pois é, essa era da certificação digital, né? A tecnologia aí tomando conta da vida do cidadão. E no caso da internet, por exemplo, né? Não existe ainda no Brasil uma legislação sobre a internet. Mas é possível a pessoa usar a internet, por exemplo, o e-mail como prova? É possível, já tem havido vários casos já. A princípio, o documento eletrônico ele faz prova como o documento em papel. O problema do documento eletrônico é provar a autoria, ou seja, quem escreveu aquele e-mail, né? Então, tem havido, inclusive, casos em que as pessoas se comunicam, fazem todo um pré-contrato, né? Trocam informações por e-mail e depois isso acaba indo na justiça. Então, a justiça tem aceito esses documentos eletrônicos, tem aceito principalmente o e-mail. Mas o ideal é que as pessoas assinem esse documento, porque elas podem amanhã ou depois negar, por mais que seja provado que aquele e-mail saiu de uma determinada máquina, não necessariamente é aquela pessoa que emitiu aquele e-mail, por exemplo. Então, o ideal é que as pessoas usem a assinatura digital. Aí sim o seu documento eletrônico faz prova, né, do que se foi alegado. E com relação às outras partes da internet, né? De repente algum documento que está num desses sites que oferece todo tipo de informação, enfim, como é que a pessoa pode utilizar isso a favor, né, do seu processo, enfim, ter isso como prova? Isso tem acontecido muito, é bastante comum. Por exemplo, lá em Curitiba, no meu tabelionato, tenho feito 1 a 2 atas notariais de internet por dia. O que é a ata notarial? A ata notarial é uma espécie de escritura, né? Pero Vaz de Caminha fez uma ata notarial, a carta que ele fez contando sobre o descobrimento do Brasil é uma espécie de ata notarial. Ou seja, o tabelião ele tem fé pública e ele relata um fato. Isso já era usado antes da internet, nós já usávamos a ata notarial para constatar, por exemplo, a entrega de um imóvel, uma mercadoria. Isso é um instrumento que nós já usávamos. Agora, com o advento da informática, nós também passamos a constatar conteúdos de sites, por exemplo, de blogs, né? Tem acontecido difamação em blog, muito comum, infelizmente isso tem se tornado bastante comum, e também notícias em site, né? Que vem denegrir a imagem das pessoas, fotos, ou simplesmente, né? São fotos, colocados na internet. Que são colocados na internet, caso, por exemplo, de uma pessoa que queria provar que o seu ex-marido está convivendo com outra pessoa e no fim está lá fotografias na internet daquela pessoa, aquilo ali está tornado público, né? É preciso dizer que o que está num website, na internet, é público. Por isso que o tabelião certifica, não é algo privado, é algo que está disponível para bilhões de usuários. Então, o fato do tabelião provar que essa notícia está na internet vai poder com que o juiz, dentro do processo, use esse documento como prova. E também para balizar, por exemplo, uma indenização. Você pode provar quanto tempo que aquela notícia ficou na internet, ficou difamando, por exemplo, aquela pessoa na internet. Então, as pessoas que precisarem fazer prova de um documento eletrônico que esteja na internet, de um blog, elas devem procurar um tabelião de notas e pedir que ele faça uma ata notarial. Ele vai fazer uma escritura, vai baixar aquele conteúdo, vai imprimir aquele conteúdo e com essa escritura vai poder entrar em juízo, né, para fazer prova daquele fato e tornar necessário para pedir indenização ou o que seja. Agora, quem é que faz todo esse processo? Entra na internet, pega esses dados, é a pessoa interessada? Não, quem faz isso é o tabelião, né? O funcionário do cartório é que ele faz isso. Por exemplo, a pessoa vai ao cartório e diz, olha,
acesse esse blog, a minha senha é esta, ela declara, né, autorizo você a entrar nesse blog e você vai constatar lá que essa pessoa está me difamando, por exemplo. Ou acesse esse endereço tal, da internet, um website e constate. Então o tabelião é que vai acessar na máquina dele mesmo para provar que aquilo ali realmente está na internet. Agora, como saber também se aquele blog realmente pertence àquela pessoa que está se declarando ser dona do blog? Aí se ela mentir, ela está mentindo perante um oficial público, é um crime, né, de falsidade ideológica. Então é a mesma coisa que a pessoa declarar que ela é solteira, não existe uma certidão para isso, quando ela vai vender o imóvel. Então ela não pode, se ela mentir no cartório, ela está cometendo um crime. Ok, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continua falando sobre esse assunto de assinatura digital e a informatização dos cartórios. Até já!